desse amor de Deus. Porque Deus não tinha obrigação de estar indo naquela cruz por mim, por você, né? Pagar aquele preço. Ele foi açoitado, maltratado, cuspido. Teve aquela esponja que botaram na boca dele, era uma esponja imunda, era uma esponja que todos, a humanidade naquela época usava, né? Para suas coisas íntimas, né? Eles usavam, não tinha papel higiênico naquela, então eles usavam aquelas esponjas para as necessidades dele. E aqueles soldados botaram na boca de Jesus. Para você ver a tamanha da humilhação que Jesus passou por mim e por você. E muitas das vezes a gente passa por certas coisas. É muita luta, irmão, que a gente passa. E muitas das vezes a gente não tem que demonstrar. Muitas das vezes a gente mostra que nós somos um soldado forte o tempo todo. Mas como Jesus aqui se esvaziou, a gente também tem um lugar certo para se esvaziar também, de tanta luta. Né? E eu lembro que quando eu cheguei, eu passei, como foi semana passada, que a gente veio no Café Amargo. Esse Café Amargo, na verdade, para mim foi uma benção. É como se fosse um bálsamo pro meu coração. Porque eu estava nessa transição de mudar de ministério, eu voltei pro meu ministério, onde a missionária Silvana estava, passei por alguns momentos, junto com a minha filha, né? E chega um momento assim que você fica desacreditado do Evangelho. Porque se você for olhar para o homem, você cai. Né? Então nós temos que olhar, esses 9 anos de ministério que eu tenho, foi sempre eu olhando para Jesus. Aleluia. E eu lembro que quando eu não era convertida, eu falei, Senhor, quando eu for ser crente, eu quero ser uma crente chata. Né? Porque eu dei muito trabalho para Jesus. Eu manifestava com legiões de demônio, eu ia a todas as igrejas, a Silvana sabe. Eu manifestava, tinha que vir uns 15 obreiros para me segurar. Eu cansei de segurar. E não foi fácil. Para a minha libertação, foram mais de 20 anos pela libertação. Então eu falava para Jesus que quando eu fosse ser crente, eu queria ser uma crente chata. Aleluia. E eu sou chata na obra. Entendeu? Então eu gosto das coisas de Jesus, tudo certo. Aleluia. Porque eu reconheço tudo que ele fez. Muitas das vezes as pessoas estão na presença de Deus pelo que Jesus tem para oferecer. É um carro, uma casa, um bem material, é um ministério, é um chamado. Né? Muitas das vezes as pessoas querem um destaque, mas também até para ter destaque a pessoa sofre. Às vezes Jesus me coloca num lugar de destaque, seja onde for, irmão, seja no trabalho, seja no curso. Às vezes você tem um dom de você se destacar por você dar o teu melhor. Como Jesus fez por mim, por você, ele deu o melhor dele. Aleluia. Ele deu a sua vida. O nosso próprio Deus permitiu o filho dele vir, né, como homem, sofrer como você. Às vezes a gente leva um corte no corpo, dá um tombo, chuta o pé, ai! Imagina Jesus andando quilômetros, apanhando, sendo açoitado, sendo maltratado. As pessoas jogavam aquele gancho assim, puxava a carne dele. Gente, a gente só vê esses filmes que é por baixo o que ele bota, mas foi muito pior o que Jesus passou. Além disso, de estar lá com 2 ladrões na cruz, um falando, né, mata ele, acaba com ele, né? Mas mesmo assim, ainda teve um que foi misericordioso do lado. O que eu quero dizer, irmão? Que nós temos que nos posicionar ao Senhor, né? Eu e você estamos chorando, nós estamos na luta. Essa semana eu passei cada luta, é muita luta. E eu não sei se com vocês é assim. Tem vezes que eu pego o travesseiro, eu dou grito no travesseiro. Eu dou grito para me esvaziar de mim, entendeu? Porque senão a gente não aguenta. Eu não conto para ninguém, nem meu esposo sabe disso, ninguém, família, ninguém sabe. Mas é eu e Deus. Tem vezes que eu falo assim, eu não estou aguentando. A minha vontade é que o Senhor me leva logo. Eu tenho certeza que o pastor passa isso, todos aqui passam isso. Pede para até Jesus levar, porque a luta está muito grande, o ser humano está difícil de lidar. Você lidar com a pessoa que está te abraçando, mas por trás está te apunhalando, está te falando mal de você, está te prejudicando. E eu lembro que hoje, todo lugar, como crente é crente de verdade, todo lugar que você vai, você incomoda as pessoas. As pessoas se incomodam com a tua presença. Então, eu observo assim, que os ambientes que eu ando, né? E muitas das vezes você está fraca das fracas do crente. Às vezes você está assim, fraca para orar, está fraco para ler a Bíblia, mas mesmo assim, Jesus anda com você, irmão. Aleluia. Mesmo, às vezes você fala assim, eu estou fraca, Jesus não está comigo. Ele está. Mesmo na tua pouca fraqueza. Na tua, eu vim me arrastando hoje para o Café Amargo. Jesus está contigo. A Silvana contou que eu passei ontem uma luta de corpo, quando eu botei o pé dentro de casa, já estava a luta ali no portão. Mas ela veio se arrastando, mas ela veio.
Porque a gente sabe que a nossa vitória vem de Jesus. E hoje, quando eu estava no curso, né? Assim, deboche, as pessoas ficam debochando, agora ela é professora, agora ela é isso e aquilo. Mas não é, porque foi o próprio Jesus. Ninguém sabe a dor que você passa, os processos que você passa para chegar até ali. Foi com muita humilhação, com muita aprovação. E às vezes, eu falo para a Silvana, às vezes a gente vem pro café, mas a gente nem dinheiro da passagem, às vezes a gente não tem. Porque é o processo, porque às vezes acha, é missionário, é pastor, tá bem, tá com dinheiro no bolso, tá com a casa reformada. A minha casa tá no bolso, irmão. O meu chão tá sem piso. E eu glorifico o nome de Jesus, sabe por quê? Porque eu adoro o Senhor pelo que Ele é. E se tiver que ter um culto de ação de graça, se tiver que ter café amargo, vai ter, porque eu quero minha casa reformada. Mas eu fico na minha mente pensando, a casa toda imobiliada, com os móveis, tudo na mente, pela fé. Né? Eu fico imaginando, um piso de porcelanato, uma televisão grande. Eu já me vejo no ambiente que Jesus... E quando o pastor falou aqui, foi confirmação. Ele falou, tem uma promessa. Porque às vezes aos meus olhos, eu olho para o cenário que eu estou vivendo. Por quê? Eu tenho 6 cachorros, irmão. Olha só, eu tenho 6 cachorros. É um pai, a mãe e 4. Eles estão destruindo a minha casa toda. Eu cheguei na quarta-feira e rasgaram a minha Bíblia, Silvana. Estava picotada. Porque é aquela fase de 3 meses que ele destrói tudo. Aí tem hora que você fica assim, Jesus, o que eu vou fazer com esses cachorros? O caninho tá lá, mas eles só querem ficar perto de mim. E eu falo assim, eu tenho que ter um canto para ele, mas não tem dinheiro agora no momento, não tem, mas eu sei que Jesus vai me dar. Aleluia. Então aqui quando Jesus, ele pagou, quando a gente lê essa palavra aqui que fala de Jesus, que ele, né, como ser, né, não usou com o teu próprio poder, vou repetir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Muitas das vezes a gente acha assim, eu sou servo de Deus, às vezes eu falo, Senhor, eu sou tua serva. Eu tenho que receber o melhor desta terra, o melhor de Deus. Mas às vezes não é no nosso tempo. Às vezes essa aprovação, irmão, está aprovando você e está mostrando para você ser aprovado, para quando você ter a tua vitória, você saber quem você vai selecionar para colocar dentro da tua casa. Entenda bem. Jesus está aprovando eu e você, sabe? Porque para quando a gente for ter, a gente ter sempre a humildade. Eu sempre falo com meu esposo isso. Eu falo, quando Jesus me colocar no patamar mais alto, que ele sempre fala, eu vejo teu nome, não te dou coisa. Eu não estou interessada por ele, mas se Jesus quer me colocar lá, eu vou aceitar. Vai ser a minha vitória, né? Jesus, porque às vezes, tá com a foto no cartaz, mas só Deus sabe o que você passa e o que a gente passa. Tá com a foto no cartaz, a tampa da chaleira tá voando, o pau tá quebrando dentro da tua casa, na tua família, na tua vida, mas eu só quer saber do destaque. Mas quem passa no destaque, também passa pela aprovação. Então, essa prova que eu e você estamos passando, irmão, é para Jesus forjar o teu caráter. Sabe? Porque te preparar. Eu entendo, porque há 9 anos atrás, aonde eu moro, eu era tida como vergonha pelo morro todo. Porque eu pulava muro, minha mãe ia atrás de mim, e eu vivia nas resenhas, nas baladas, nas coisas. Tinha relacionamentos que eu tava. Quando eu cheguei, botei o pé na porta de casa e falei, mataram o rapaz que você tava, cheio de tiro lá no bairro. Eu falei, então eu via que Deus era comigo. Aleluia. Eu tava com o rapaz mandou ir pra casa e quando eu vi, mataram ele. Não era pra me morrer também? Mas tinha uma mãe que orava por mim. Tinha pessoas que oravam. Tinha obreiros de várias igrejas que oravam por mim. Por isso que às vezes você não dá nem crédito na oração, não dá crédito no café do amargo. Mas Deus está fazendo. Eu estou aqui, mas eu creio que Deus está livrando. Que teve uma vez que eu estava no café amargo, meu esposo ia ser assaltado na saída do trabalho. O cara olhou para a cara dele assim, dentro do carro, botou a arma para a cara dele e falou assim, vambora. E foi embora. Não era para matar, não era para assaltar. Não assaltou, porque tem servo e serva de Deus buscando. Então, às vezes você não sabe nem da imensidão que Deus está fazendo. Deus está cuidando, Deus está guardando, irmão. Entendeu? Deus é maravilhoso. A gente chora, a gente geme, a gente passa por cada uma, mas Jesus livra a gente. Aleluia. E aqui diz, mas, versículo 7, mas se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Nós temos que servir um ao outro, irmão. Eu aprendi, para mim ter alguma coisa, pastor, eu tenho que servir o Senhor, tenho que servir a sua esposa. Aleluia. Não é servir como escravo, não, mas é servir ser hospitaleiro, ter amor ao próximo. Nós temos que ter esse sentimento. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer com a pessoa. Aleluia.
Por exemplo, eu não gosto de ser maltratado por ninguém, então eu não vou maltratar ninguém. A gente, cada um tem o seu temperamento, tem hora que a gente está estressado, tem hora que a gente sai da graça, né? Nós somos ser humano. Se a gente não fizer isso, a gente não é crente. Mas às vezes as pessoas de fora acham assim, o crente não pode errar. Quando você é, missionária. Missionário, não é missionário, pastor. Ué, o senhor está se alterando, por quê, pastor? Pastor não pode se alterar. Quem disse que não pode, irmão? Se o próprio Jesus, quando ele viu uma bagunça lá no templo, ele saiu quebrando tudo. Ele quebrou o templo todo, que ele viu que estava barganha lá, eles querendo fazer bagunça dentro da casa de Deus. Ele foi e quebrou o pau da barraca, porque ele queria ver as coisas certas. Então, não deixa ficar bagunçada a tua casa, ficar bagunçada a tua... Se você vê que está errado, que está roubando, fala que está roubando. Se você vê que tem alguma coisa errada na tua casa, conserta, fala como servo. Mesmo que se levante, fale. Eu sou serva de Deus, não vou aceitar isso aqui não. Você está me entendendo? Teve algumas vezes que meu esposo ficou desanimado, não tem vergonha de falar, ele ficou desanimado, porque passou uns processos dentro da igreja lá, ele ficou desanimado. Aí o ambiente que estava no trabalho, eu queria trazer para dentro. Ei, bota um joguinho aí, vou botar um joguinho. Ele nunca escutou, nunca viu jogo dentro de casa, começou a ver jogo direto, jogo. Eu falei, o que tá vendo, né? Acho que você tá vendo só jogo. Era só palavra, era só louvor, era só jejum e oração. E não custa nada. Mas aquilo ali vai te tirando do foco, entendeu? Pode ver jogo, pode passear, pode fazer tudo, mas... A nossa casa, a gente tem que colocar as coisas de Deus. Aleluia. Se você botar alguma coisa que fala palavrão, já vai atrair demônio para dentro da tua casa. Coisas que falam coisas diabólicas. Filme de terror. Você vai atrair o que para tua casa? Coisas ruins. Agora, se você está ouvindo... Eu não gosto de ver noticiário. Não gosto. Matou fulano, rasgou a cabeça, cortou o pescoço, quebrou a mulher. Quando você abre os canais, é só notícia ruim, gente. Não tem nada para te edificar. Eu não gosto de ver. Às vezes eu vejo assim de relance, mas quando eu vejo que está falando um montão de besteira, ruindade, né, massacre, isso não vai te edificar. Então, Jesus, Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono da tua vida. Essa causa que você está passando, Jesus tem poder para acabar. Aleluia. No versículo 8 diz assim, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Nós temos que se humilhar a Jesus todos os dias. Nos esvaziar. Quando fala se esvaziar, eu quando cheguei aqui, passei uns processos dentro do curso, pessoas, assim, a gente sente... Quem aqui tem batalha, discernimento? Deus, de tanto buscar mata, essas coisas assim, a gente, na hora a gente não entende. Mas depois, pastor, quando a gente está um nível maior com Deus, às vezes você pensa que você está maluco, mas não é não. Eu estava falando com meu esposo, gente, eu vejo por dentro da pessoa como a pessoa é. Se ela está com raiva de mim, se ela é falsa comigo. Eu não sei se vocês têm esse discernimento, mas Deus me deu isso aqui, de tanto eu buscar. Eu vejo quando a pessoa, eu vejo o mapa da pessoa assim por dentro, se ela gosta de mim, se ela não gosta, tá agindo de falsidade. Então eu vou, me afasto. Que nem aconteceu hoje dentro do curso. Eu tinha falado ontem para minha amiga, pastor, o senhor estava falando de que estava se levantando, e às vezes a gente pensa que é só a gente que passa, né? Mas todo mundo passa. Aí eu falei ontem para a irmã assim, uma menina da sala, ela é umbanda, e ela se aproxima muito de mim. Ela não é crente, mas eu estou evangelizando através das minhas atitudes, falo de Jesus para ela, né? Aí ela falou, Suzana, segunda-feira é meu último dia, é meu último dia no curso. Aí quando foi ontem, eu falei com uma amiga que anda muito com ela, eu falei assim, olha só, eu tô sem dinheiro, eu só vou receber semana que vem, quinta-feira. Eu queria fazer uma despedida. Olha só, eu com bom coração, eu queria fazer uma despedida, reunir as meninas, né, cada um dá um tanto, né, faz uma surpresa. Ou então se a Viviane já estava tendo umas brigalhadas lá entre elas, divisão, quem faz salgado melhor, quem leva... Eu não gosto de me envolver nessas coisas. Eu sou neutra, eu tô do lado das duas, entendeu? Tá mais do lado da outra do que do outro grupinho, entendeu? Eu não gosto. Eu vou lá, falo com um grupo, depois eu vou lá, falo com outro grupo. Aí quando foi ontem, eu falei com essa irmã, falei, poxa, eu queria ajudar. Ela, Suzana, então a gente marca uma semana aí, a gente vai pro shopping, a gente gasta, a gente vai. O que aconteceu hoje? Aí quando chegou, Jesus me mostra, Jesus é bom. Quando eu cheguei na sala, eu estava com o coração puro, querendo fazer uma surpresa. Elas tramaram tudo sozinhas. Cheguei lá, nem sabia de... Ela não podia falar, Suzana, a gente não vai fazer surpresa nenhuma. Mas cada um vai trazer um salgadinho, ó. Ela vai trazer um refrigerante. O que você puder, você tiver ter, R$7, R$5, inteira. A gente vai comer aqui na sala. Com a tua turma, com a nossa turma. Elas não fizeram isso. Quando eu cheguei na sala, elas botaram na mesa dela salgado, pizza, aí começaram, aí, caraca. Aí eu tô só vendo, eu tô vendo.
crente sofre, né? Aí ela voltava as garrafas de refrigerante e dizia, vamos comemorar aqui. E eu lá com a minha turma, lá, assim, tipo assim, descartando você. Aí eu falei, tá vendo, Jesus? Aí eu penso assim, Senhor, mais uma vez eu tô passando traição. Senhor, que ingratidão. A minha vontade era de desaparecer, pegar, quebrar o chão e sumir. Porque você vê a falsidade, a judaria das pessoas, como que é. Imagina Jesus com Judas, o que ele passou. O que aconteceu? Sabe o que eu fiz? Sair de fininho, irmão. Não falei nada. Falei assim, eu não gosto, não vou nem me desculpar, nada, não. Peguei minhas coisas, acabei de fazer. E na hora que eu tava fazendo o bolo que eu fiz hoje, eu não sei se vocês passam isso, quando eu tava fazendo, você vai fazer assim? Ah, não faz assim não, assim tá horrível, não faz assim. Sempre implicando, aquela implicância, sabe? Aquela te alfinetando. Aí eu falei, não, então faz do jeito que vocês querem, não tem problema, não pode fazer do jeito que vocês querem. Aí eu vou, saio de cena, deixa elas fazerem, não esquento. Porque às vezes elas estão querendo se destacar, mostrar que está querendo se aparecer. Lá, deixa eu fazer o batom melhor, deixa eu fazer o negócio melhor. Aí sabe o que Jesus faz? Aí as pessoas querem te humilhar, desfazer de você, te botar como nada. Jesus vai em outro ambiente, ele te exalta. Entendeu? Ele te exalta, que é assim que ele faz comigo. Eu faço curso na sede do Nova Iguaçu, dava aula direto lá. Aí algumas pessoas de lá tentaram me abafar, me tirar, entendeu? Aí sabe o que aconteceu? A minha líder que saiu daqui foi para Madureira. Ela, Suzana, eu vou te botar no grupo que você vai fazer parte dos estagiários que vai dar aula aqui em Madureira. Então tentou abafar lá, Jesus vai e bota lá. Você está me entendendo? Porque está nessa prova. Aquilo que é para você, Deus vai te exaltar. E eu estou na palavra, irmão. Que aqui Jesus fala que exaltou Jesus acima de todos os nomes. Jesus foi humilhado, foi crucificado. Ele passou por tudo, mas ele venceu no final. Ó. Olha aqui, ó. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Glória a Deus. Aquilo que é teu, que Deus tem que te exaltar, ele vai te exaltar no tempo certo. Pode ser família tentar atrapalhar, patrão tentar atrapalhar, amigo tentar atrapalhar, perseguidor, caluniador, falar mal, pessoas que foram ingratas com vocês, você ajudou, depois virou as costas para você. No momento certo, Deus vai te exaltar, te justificar. Não precisa eu e você se justificar, irmão. É o próprio Jesus que justifica a gente. Aleluia. Hoje, passou-se 2000 anos, Jesus está sendo exaltado até hoje. Aleluia. O diabo, querendo ou não, o nome do Senhor está acima de todos os nomes. Ele tenta ser igual a Jesus, mas não adianta. Ele tenta botar a humanidade para poder, né, difamar, tirar o nome de Jesus, mas o nome do Senhor está acima de todos os nomes. Versículo 11. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória. Toda língua vai ter que confessar. Os macumbeiros vai ter que confessar que é o Senhor. O bandista, seja qual for a religião. Hoje eles podem falar assim, não quero esse Jesus não. Quando a gente entrar no conflito, você vai lá, Jesus te ama. E que Jesus ama o quê? Faz assim, joga o papel lá, longe, lá, não quer saber. Você fez a tua parte, mas Jesus está escrevendo tudo lá no céu. Está escrevendo essa atitude dele? Lá vai passar um telão, vai mostrar tudinho, que os nossos atos que a gente fez. Aqui, ó. No dia, hoje que dia? 14. Hã? 14. Dia 14, depois das 7 horas, estava um povo reunido lá na casa da irmã. Aleluia, Deus. Entendeu? Eu vi, eu gravei, eu marquei o dia. E por causa daquele dia aqui, ó, vocês vão ter o galardão de vocês. Porque às vezes a gente pensa assim, Senhor, que a nossa recompensa está aqui, a nossa recompensa não está aqui. A gente vai ter carro, a gente vai ter casa, vai ter essas coisas, mas nada disso é melhor do que a nossa salvação e a gente herdar o reino de Deus. Eu não me preocupo com coisas materiais. Claro que a gente quer. Eu falo, Senhor, eu quero viver o melhor desta terra. Entendeu? Não, porque Deus, ele diz na sua palavra que ele não fez a gente para ser causa, mas cabeça. Você vai passar na luta, mas você não vai aceitar a luta para a vida toda. Você vai passar no deserto, no vale, vai passar por tudo, vai perder, a geladeira vai ter dia que vai estar vazia, vai ter só água, só sal no armário, fubá. Vai ter dia que você vai comer arroz puro ou feijão puro, mas glorificando o nome de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso tudo nos ensina. Glória a Deus, aleluia. Lá na frente, quando você ter teu armário cheio, você vai valorizar cada quilo de arroz que está no teu armário. Aleluia. Eu lembro que quando eu era do mundo, eu esbanjava, eu gastava, jogava carne, estragava vários quilos de carne, jogava fora, ostentava. Jesus permitiu, na hora que eu me converti, perder tudo. Minhas filhas iam lá em casa pra ver, né, gente? A geladeira vazia, só tinha água. Eu falei, Jesus, eu só tenho 10 reais. Aí as crianças falavam assim, mãe, não tem problema não, faz bolinho de farinha de trigo, faz um suquinho de
de R$1, vamos tomar, vamos passar a noite. Porque Deus me ensinou que quando eu for ter, para priorizar, valorizar. Meu esposo trabalha em restaurante, a comida vai toda pro lixo. Que pecado, irmão. E às vezes eu e você estamos sem uma carne dentro de casa, tá lutando para conquistar o ovo. Para você ver como que tá a humanidade. Eles preferem não ajudar. O amor de muitos, a palavra do Senhor diz, se esfriou. Você passa pelo morador de rua hoje como se fosse um cachorro na rua. Esse café amargo tem sido bênção na minha vida. Glória a Deus. A irmã me orou aqui, eu estava precisando desse renovo, de um abraço, de uma palavra. Porque às vezes a gente não tem essa palavra, né, Silvia? A gente não tem essa restauração, esse renovo, né? Só palavras, só atitudes ruins. Então o diabo ele tenta nos abafar para que a gente possa sobressair com as coisas de Deus. Né? Hoje a gente está aqui, a gente sai com combustível, né? Cheio de garra. Mas vai enfrentar leão todo dia, a semana toda, enfrentando leão. Entendeu? Então que vocês possam ficar com essa palavra, tá? Se esvazia para Deus mesmo, fala os seus problemas. Porque Deus tem uma palavra que fala, ó, se você pedir, você vai receber. Mas você tem que saber pedir. Porque às vezes você fala, eu quero um carro, mas eu quero um fusquinha. Gente, pede coisa boa, que Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono das coisas boas. Eu peço, eu quero um carro zero. Não que a gente fique preso às coisas materiais, não. Entendeu? Mas a nossa família, a gente merece um conforto. Não é verdade? Então peça as coisas boas, Senhor, que Ele vai dar. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o agradecimento.